Olá a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Mas no estudo do canal, você me ajuda aí com um joinha, compartilhando esse estudo e fazendo com que vidas venham ser transformadas, edificadas e possam crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Então, mais um tema polêmico, porque é um tema debatido no meio religioso, mas para nós esclarecido pela graça, pela unção do Espírito de Cristo que em nós habita. Amém? Glória a Deus. Então, o texto que nós vamos ler e estudá-lo se encontra em Mateus, é o texto que está aí na sua telona, Mateus capítulo 24, versículo 14. Vamos ler? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Okay? Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Se der, eu termino ainda nesse estudo, nesse vídeo. Se não, a gente vai dividir esse estudo em duas partes. Ok? Então, e este evangelho do reino. Este evangelho do reino. Uma pergunta que é questionada no meio da igreja religiosa é este evangelho que Jesus falou, que Mateus escreveu, já foi pregado em todo o mundo? O que você me diz? Eu estou perguntando a você agora. Este evangelho do reino já foi anunciado, já foi pregado em todo o mundo? Ok? Então vamos lá. Então este evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. E o que significa o termo evangelho, a palavra evangelho? Evangelho, que está traduzido no nosso português, mas veio do grego koiné, que é euangélio. Euangélio. E o que significa euangélio? Euangélio, boas novas, notícias agradáveis, notícias alegres. Este é o evangelho que nós anunciamos, o evangelho da graça, que traz boas notícias, notícias agradáveis, notícias alegres. Mateus capítulo 4. Vamos agora aos textos. Mateus capítulo de número 4, olha que notícia abençoada, eles receberam. E o versículo de número 23. Mateus capítulo 4, versículo 23. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Então, Jesus foi anunciando nas sinagogas, pregando nas sinagogas dele, dos judeus, pregando as boas novas, ou o evangelho, euangélio, boas novas, as boas notícias, Jesus ia anunciando e espalhando. Também, no capítulo 9, no capítulo de número 9, e o versículo de número 35 de Mateus. Versículo 9, capítulo 9, versículo 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o euangélio do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Tem melhor notícia do que essa?
Você saber que Jesus passou na sua rua, na sua casa, curou as enfermidades, curou as doenças, libertou, tirou os cativos, oprimidos do diabo, né, libertando e curando. Então, isto é evangelho, boas novas, boas notícias, curando todas as enfermidades. Agora, Marcos capítulo, por isso que é uma boa notícia, por isso que é evangelho, boas notícias. Marcos, capítulo de número 1, Marcos, capítulo de número 1, e o versículo de número 14 e 15, que diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus, proclamando as boas notícias, anunciando o evangelho de Cristo, de Deus, as boas novas, boas notícias, notícias alegres, agradáveis. Então, depois que João morreu, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas notícias. E o 15 diz, e dizendo, o tempo é chegado. Dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creia no evangelho, no evangelho de Deus, do reino de Deus. Então Jesus dizia, o tempo é chegado. Não é tempo, não era para 2000 anos, nem 1000 anos, aí é outro assunto. Mas Jesus já estava anunciando. O tempo é chegado. Arrependam-se e creia nas boas notícias. Ok? Então, o evangelho do reino, ele é o evangelho do reino, porque por causa dos sinais que Jesus apresentava. No capítulo 4, veja por que ele é do reino. Porque este evangelho é um evangelho do reino. Mateus, capítulo 4, vamos ver aqui. Mateus, capítulo de número 4, e os versículos 14 e 15. Olha por que ele é do reino. Para cumprir Mateus, capítulo de número 4, 23 e 24. Que diz assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando as sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, o evangelho, e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Então ele é do reino porque ele vinha diferenciado. Ele vinha com as curas. Ele vinha com a manifestação do reino. O reino trazia o quê? Curas, libertações dos cativos, né? Salvação, né? Com expulsões de demônios. Então, Jesus vinha trazendo as curas, e isso era uma representação do reino de Deus, ok? Por isso que é o reino de Deus, curando todas as enfermidades. E isso, quando Jesus curava os enfermos, essa boa notícia, essa notícia alegre, seriam espalhadas sobre toda Israel, sobre a comunidade de Israel. Por isso que ele é boas novas, notícias agradáveis, notícias boas, ok? Então, o evangelho, certo? O evangelho do reino. Evangelho do reino. Então, por que ele é o evangelho do reino? Do reino, que no grego, né, está lá escrito lá, basileia. Vem do grego reino, vem do grego basileia. E basileia significa um reinado, domínio real, governo, reino, a região ou país governada por um rei. Isto é basileia do reino, evangelho do reino, né? Então, é um reino, né? Dominado por um rei. Ela tem um rei.
E este rei, né, que estava chegando, que ele mesmo estava anunciando as boas novas. O próprio rei estava anunciando as boas novas. Olha aí o versículo, olha a telona. Daí em diante, Jesus começou a pregar. O rei estava anunciando, né, as boas novas. Jesus começou a pregar: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Né? O rei já estava presente. Faltava agora, né, o reino estar manifestado, presente, né, entre Israel, entre o povo ali, entre a nação de Israel e entre nós, depois, os gentios, ok? Que será o tema do nosso próximo estudo, né? Você é gentil ou judeu? Se você é judeu, já dando uma palhinha, você vai ter que guardar a lei, toda a lei. Mas se você é gentil, você vai ter que guardar a fé. Esse é um tema do próximo estudo. Voltando aqui ao tema, para não perder o raciocínio da graça, da mente abençoada, iluminada, né, pela graça de Cristo, pela unção do Espírito de Cristo. Então ele é do reino, este evangelho é do reino, porque ele já apresentava o seu rei, Jesus, e estava também manifestando o reino com sinais e maravilhas. Então, outra coisa interessante aqui que nós podemos ver o evangelho é do reino. E este evangelho do reino, deixa eu voltar aqui para Mateus 24, para a gente entender bem direitinho. Mateus, capítulo de número 24. Vamos ver aqui. Mateus 24, perdão. Mateus, capítulo 24. E o versículo de número 14. Então, este evangelho é do reino e teria que ser pregado, anunciado. Já estava sendo anunciado pelo rei. Mateus 24, 14. Então, será pregado. Está ali, ó. Palavrinha lá, a frase, será pregado. Pregado é queriço, né? Que vem pregado, este termo pregado ou anunciado, né? Proclamado, vem do grego querisso. Querisso é proclamar, pregar, anunciar como assunto de doutrina, inculcar. Querisso é você inculcar. Era o que o rei estava fazendo. O rei estava anunciando, inculcando, pregando, né, proclamando as boas novas do seu rei, do seu próprio reino, né, do reino eterno do rei chamado Jesus Cristo. Vamos ver isto em Mateus, capítulo Marcos. Vamos agora para Marcos. Marcos, capítulo de número 1. Marcos, capítulo 1. E o versículo de número 38. Marcos 1, 38. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, eu anuncie, né? Eu proclame, né? o evangelho, né? As boas novas. Vamos para o outro lado, para que eu também, para que lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. O rei veio para anunciar as boas novas, né? Proclamar, né? Querisso, ele veio proclamar, pregar, anunciar, como doutrina, inculcar na mente dos judeus, ok? Capítulo de número 13, agora ainda em Marcos 13, acompanha aí, não perca o raciocínio não. Capítulo 13 e o versículo de número 10, capítulo 13 e o versículo 10.
é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. É necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Presta atenção aqui, a expressão de Cristo quando ele diz que este evangelho será pregado a todas as nações, todas as nações. Aí, só depois que ele fosse pregado, veria o fim. Então, este evangelho, né, as boas novas, essas notícias, teriam que ser espalhadas, chegada também a todas as nações, ok? Agora vamos para Atos. Atos, o rei tinha pressa de pregar as boas novas a todas as nações, e o rei estava fazendo este papel. Agora, Atos capítulo de número 15, Atos capítulo 15, e o versículo de número 21. Atos 15, 21. Pois, desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então, este evangelho era pregado em todas as cidades, desde os tempos antigos. O evangelho do reino, né? Nas sinagogas, lido nas sinagogas todos os sábados. Agora vamos para Romanos, para a gente fechar essa série de versículos. Romanos, capítulo de número 2. Romanos, capítulo de número 2. E o versículo de número 21. Romanos 2, 21. Então você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto e furta. Ou seja, essas boas novas das boas práticas já estava sendo bem anunciada, bem espalhada, né? Aqui já é Paulo doutrinando, né? Ensinando, pregando, né? O evangelho do reino, o evangelho que foi anunciado, que teve o início da sua proclamação por Cristo. E agora Paulo já está doutrinando através do evangelho anunciado por Cristo. Muito bem. E agora vem uma polêmicazinha. Agora vem uma parte que todos os crentes, os teólogos, né, todos os irmãos, né, nas reuniões, nos templos, nos seminários, em todo canto que há uma reunião, há esta polêmica, né, há esse debate. Quando Cristo diz, deixa eu voltar para a gente inculcar. A Bíblia diz que é pregado, né, o queriço deve ser inculcado na nossa mente. Então, deixa eu voltar para Mateus, para a gente ler, para a gente acompanhar, versículo 14. Mateus 14. Mateus 24, 14 agora. Mateus 24, 14. Bem. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Para vir o fim, o evangelho teria que ser pregado, né? Para que o fim acontecesse de verdade. O evangelho do reino é a sequência. Prega-se o evangelho a todo mundo, todas as nações, então virá o fim. É uma sequência lógica. Então, este evangelho do reino seria pregado em todo mundo. Todo mundo. Mundo. Agora, eu quero chamar a sua atenção para a gente observar aqui, né, o mundo. O mundo. Quando Jesus está falando mundo, Jesus não citou aqui, ele não pronunciou cosmos, né, que é o mundo universo, que é o mundo onde está todos os continentes, o globo terrestre. Não é este mundo.
Jesus pronunciou aqui a frase que saiu, a palavra que saiu da boca de Jesus, que Mateus escreveu, foi oikomene. Oikomene. E o que é oikomene? Todo mundo. Mundo oikomene. Oikomene deixa eu apresentar aqui para você o que é oikomene, ok? Vou colocar aqui oikomene. Vamos ver Apocalipse 3. Apocalipse, capítulo de número 3. Oikomene. Vou lhe apresentar oikomene. Apocalipse 3, versículo de número 10. Apocalipse 3, 10. Muito bem. Apocalipse 3:10. Eu lhe apresento oikomene. O que é oikomene? Oikomene literalmente é terra habitada ou o mundo atual. Terra habitada ou mundo atual. Eu vou resumir bastante para que a gente possa aprender, para que você possa decorar, aprender, que a sua mente seja iluminada, né? Pela graça, pela unção do Espírito de Cristo. Então, o que é oikomene? Vamos ler o versículo. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra, né? Para provar sobre todo o mundo. O evangelho deveria ser pregado a todo mundo. A provação que estava para vir sobre todo o mundo, ou seja, a grande tribulação que estava já estourando, que teve seu início, as perseguições sobre ainda a igreja de Paulo, de Pedro e de João, já estavam passando, né, por perseguições, mas ela estourou mesmo no ano 70 depois de Cristo. Então, esta provação que estava para acontecer sobre todo mundo, este mundo aqui é oikomene, mundo oikomene, terra habitada, né? Terra habitada na época de Cristo, de Jesus e dos apóstolos. Ela era uma terra habitada por gregos, mais tarde por gregos e romanos, né? No Novo Testamento, né? A palavra, o termo para mundo, oikomene, no grego, no mundo romano, era dominado pelo mundo romano, oikomene, o Império Romano, terras dominadas por Roma. Então, oikomene, resumindo, oikomene era a terra habitada daquele mundo, daquele tempo, do tempo de Roma, do Império Romano, onde Roma chegava, colocava a sua bandeira, colocava seu império, colocava seu reinado, e ali colocava um rei, e ali era mundo, ali era o mundo. Gregos e romanos que batalhavam por terras, não o mundo cosmos, mas oikomene. Então, no grego, ele usa essas palavrinhas, né? Esses dois termos, cosmos e oikomene. Aqui é oikomene, visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo mundo. Oikomene, não cosmo, não todos os continentes, mas terra habitada, dominada pelo Império Romano. Então, olha Atos 11. Vamos ver o que é que diz Atos 11 para confirmar, né, esta terra dominada por Roma. Atos 11 e o versículo de número 28. Atos 11, 28. Olha o que é oikomene, o que é terra dominada. Não era cosmos. A palavra que está ali no grego é oikomene. Então, Atos 11, 28. Um deles, Ágapo, levantou-se e pelo Espírito predisse
que uma grande fome sobreviria a todo mundo romano. Eita, olha só. A todo mundo romano. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio? A fome viria sobre todo mundo. Se não tivesse esta palavra aqui, romano, você diria que a fome viria sobre todo o planeta Terra. Não, mas aqui é mundo oikomene, dominado, terras dominada por Roma. Então o mundo era um mundo limitado, as terras limitadas, o reino limitado, o domínio limitado, terra habitada por Roma. Lucas 4. Vamos confirmar isso aqui. Você entendeu? Olha como está bem claro. Um deles, Ágapo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo mundo romano. Todo mundo romano. Muito bem. Agora vamos para Lucas. Lucas capítulo de número 4. Lucas capítulo 4 e o versículo 5. Lucas 4 e o versículo 5. Não, Lucas 4 e o versículo... Lucas 4 e o versículo 5. Aqui. O diabo... Lucas 4, versículo 5. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe no lance todos os reinos do mundo. A teologia cristã ensina que o diabo, isso que a gente aprende na escola dominical, porque eu aprendi, que o diabo levou Jesus a um alto monte, no pináculo do templo, e mostrou todos os reinos do mundo. Mostrou Rio de Janeiro, mostrou São Paulo, mostrou Nova York, mostrou Dubai. Não. Ele mostrou o mundo da sua época, aonde tinha o reinado de Roma, o Império Romano. Lembra lá que a gente citou lá? Então, o diabo levou Jesus e mostrou o reino. Então, deste mundo aqui é oikomene. Oikomene é as terras dominadas por Roma na época. Então, o diabo não mostrou o Rio de Janeiro, o diabo não mostrou os Estados Unidos, o diabo não mostrou a China, mostrou o mundo romano a Cristo Jesus, ok? Então, podemos ver que oikomene refere-se especificamente às terras habitadas da época, às regiões onde o Império Romano governava ou reinava. Então isso era oikomene. Okay? As regiões é onde o Império Romano governava ou reinava. O mundo imperial e suas regiões dentro e ao redor da Palestina. Então, dentro ou ao redor da Palestina era considerado o mundo romano. O mundo onde Roma dominava, oikomene. Vamos ver isso aqui, Lucas. Olha o que você vai ver, que coisa, que revelação abençoada. Lucas capítulo de número 2. Lucas capítulo de número 2 e o versículo de número 1. Lucas capítulo 2, versículo 1 diz: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. O decreto de César Augusto foi publicado para recensear todas as pessoas que faziam parte do Império Romano. Oikomene, mundo romano, o reino de Roma, onde tinha lá uma terrinha, bandeira de Roma, o Império Romano, ali era oikomene, era uma terra dominada por Roma, ok? Então, tá muito fácil para a gente aprender, e sair desse sistema, dominador e opressor. Também podemos ver em Atos dos Apóstolos, que a gente viu isso aqui, quando houve aquela fome, Atos capítulo de número 11. Mas vamos voltar para Atos,
capítulo de número 11, e o versículo 28. Atos 11, 28, que diz: um deles, Ágapo, a gente leu isso, mas para você ter uma ideia do que é oikomene, um deles, Ágapo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo mundo romano, oikomene, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Então, oikomene refere-se, se referindo ao mundo, quando Jesus diz, né, e este evangelho do reino, vamos voltar aqui para Mateus, para ficar bem gravadinho aqui, a gente aprender, Mateus 24, e o versículo de número 14. Pronto. Mateus 24, 14, que diz: e este evangelho do reino será pregado em todo mundo. Então você já conseguiu perceber com a sua mente iluminada, segundo as Escrituras, que mundo aqui não é o mundão de hoje, não é os 4 continentes do planeta Terra, não é o cosmo, não é toda a Terra, mas é uma parte limitada da Terra, aonde o Império Romano conseguiu dominar. Ali é chamado de mundo, oikomene, mundo, terra, o Império Romano, onde o Império Romano governava ou reinava. A pergunta é, deixa eu olhar para você. A pergunta é, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Este evangelho do reino foi pregado em todo o mundo? O que você me diz? O que é que você me diz agora? Este evangelho do reino foi pregado em todo o mundo? Se foi, o fim veio. Se não, o fim está bem próximo de chegar. Este evangelho do reino foi pregado em todo o mundo? O que é que você me diz? Vamos ver o que diz a Bíblia sobre isso. O que diz as Escrituras sobre isso? Diversas passagens, repita isso aqui que é importante para você. Diversas passagens no Novo Testamento indicam que o Evangelho do Reino foi pregado em todo o mundo. Mas lembre-se do mundo, não cosmos. Mundo oikomene, terra dominada por Roma. Jesus disse que teria que ser pregado o Evangelho. Quando este Evangelho do Reino for pregado em todo o mundo, então virá o fim. O fim, está escrito lá embaixo, o fim. O mundo evangélico, o sistema religioso diz que não. Que ainda falta muitas coisas para ser pregadas, muitos países para ser anunciado, janela 1040, e a gente vai aprendendo e vão empurrando para um futuro que nunca chega, morre gente e sai gente, e o evangelho continua a ser pregado. Então esse evangelho, o sistema religioso, né, evangélico, diz que não foi pregado. Mas o que diz as Escrituras? Confie nas Escrituras. Lembre-se que evangelho aqui, mundo é oikomene. Termo no grego está oikomene, terra dominada por Roma, na época. Território, certo? Muito bem. Então, diversas passagens no Novo Testamento indicam que o Evangelho do Reino foi pregado sim. E agora? Foi pregado sim em todo mundo. No oikomene. Oikomene. Foi pregado o Evangelho em todo o mundo. Ainda no primeiro século. Ok? Começou por Cristo. Então, aliás, começou lá atrás ainda, pelos inícios de Moisés, Paulo diz. Era pregado nas sinagogas. Cristo Rei chegou também anunciando, inculcando as boas novas, o Evangelho. E agora, as Escrituras dizem o que é que Paulo fala sobre isso. Então, eu quero ler com você algumas passagens. Vamos aqui para Romanos capítulo 1. Isso aqui dá muito o que falar. Por quê?
porque há muitos marabalismo. Romanos capítulo de número 1, Romanos 1 e o versículo de número 10. Romanos 1, versículo 8, perdão. Romanos 1, 8. Olha o que é que diz Romanos 1, 8. Vamos ver se foi ou não foi. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo mundo, em todo o planeta Terra, não. Em todos os continentes, não. Em todo o mundo, oikomene, terra dominada pelo Império Romano. Então, em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Se eles dizem que o evangelho falta ser pregado em todo o mundo, nos 4 cantos da terra, então aqui também são 4 cantos da terra. Porque Paulo diz que em todo o mundo está sendo anunciada a fé dos que creem em Cristo. Em todo o mundo. Agora, vamos melhorar um pouquinho esta lente, vamos nos aprofundar mais ainda pela graça, pela visão da graça. Vamos para, aqui ainda em Romanos, capítulo de número 10, Romanos 10, versículo de número 18. Romanos 10, 18. O que é que diz Romanos 10, 18? O que é que Paulo diz? Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra. Toda a terra ressoou. E as suas palavras até os confins do mundo. Foi ou não foi ouvida a voz de Deus? A voz de Cristo. A voz do Evangelho. Está escrito aí. Eles não ouviram. Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Terra, que por toda terra, terra limitada, terra de Israel. No grego é ge, a terra de Israel. E mundo aqui é oikomene, não é cosmo, oikomene, ok? Era o mundo dominado por Roma. A terra onde havia, terra habitada, ok? Então, não é aqui os continentes, mas oikomene. Então, foi até aos confins do mundo. Agora, o que a igreja evangélica faz para transformar isto aqui em todo o planeta Terra não é brincadeira, mas aqui é oikomene no grego. Mas vamos para 2 Timóteo. Pastor, ainda não me convenceu. Ok. Vamos para 2 Timóteo, capítulo de número 4. 2 Timóteo, capítulo 4, e o versículo de número 17. 2 Timóteo 4, 17. Diz assim, Paulo: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui liberto da boca do leão. Todos os gentios, alguns não. Paulo não disse alguns gentios, algumas terras, algumas famílias, mas ele disse todos os gentios ouvissem a proclamação do evangelho e crescem em Cristo Jesus. Ok? Pastor, ainda não fui me convencido sobre isto. Para Colossenses, mas está clareando, certo? Então, este evangelho foi proclamado a todo mundo debaixo do céu. Colossenses capítulo 1, versículos 5 e 6. Olha o que é que diz Colossenses capítulo 1, 5 e 6. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual
Vocês ouviram por meio da palavra da verdade o evangelho que chegou até vocês por todo mundo. Todo mundo. Este evangelho vai frutificando e crescendo por todo o mundo. Oikomene. Este evangelho vai crescendo e frutificando. Atos 17. Vamos para Atos. Atos capítulo 17. E o versículo de número 6. Atos 17, 6. Diz assim: contudo, não os achando, arrastaram Jasson e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo. Foi ou não foi? O evangelho que estava sendo pregado por Paulo, da graça, as revelações, estava trazendo alvoroço por todo mundo. E agora também está trazendo alvoroço para o sistema religioso. É um alvoroço grande. Eles não têm como esconder a verdade. A verdade está sendo nos dada. A revelação da graça, as escrituras, está sendo dada aos pequeninos, o reino de Cristo, o reino de Deus. Contudo, leia comigo, não os achando, arrastaram Jasson e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: estes homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. É um alvoroço. O evangelho da graça está causando hoje um reboliço, um alvoroço dentro e fora do sistema religioso evangélico. Bom, capítulo 24, ainda de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24 e o versículo de número 5. Capítulo 24, versículo 5. Olha que grandeza de versículo. Verificamos que este homem é um perturbador, assim como eu e você, que vai ser um perturbador, que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. Vão me chamar de herege, vão dizer que os nossos estudos é uma seita, nossas reuniões, participamos de uma seita. E quando você também aceitar o evangelho da graça e tiver o entendimento da graça pura, da graça sem mistura, da graça sem o lixo religioso, vão chamar você de herege, vão chamar você de doutrina de demônio, vão dizer que você ensina e prega, anuncia um evangelho do diabo, de anticristo, filho do cão e outras coisas mais. Mas olhe só o que diz Paulo em Atos 24, versículo 5. Verificamos que este homem é um perturbador, que promove tumulto entre os judeus pelo mundo todo. Pelo mundo todo. Quando este evangelho do reino for pregado em todo o mundo, Paulo diz, o evangelho do reino pelo mundo todo, que promove tumultos, porque Paulo pregava graça, sem a observância da lei, sem as práticas da lei de Moisés, mas a graça, pela fé. O crente, o homem, o pecador, ele é salvo pela graça mediante a fé. Isto não vem de nós, do ser humano, do pecador, é dom de Deus. Então, o mundo todo, Paulo já estava percorrendo o mundo todo. Agora, para fechar, vamos para Colossenses, capítulo de número 1. Colossenses, capítulo de número 1. E o versículo de número 23. Capítulo 1, versículo 23. Aqui a gente vai se conter e finalizar. Ok? Vamos lá. Desde que continue alicerçados e firmes na fé. Firmes na fé. No evangelho baseado na fé. Sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos. A todos quem? A todos os que estão debaixo do céu.
Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ou seja, o evangelho que foi anunciado, proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Todos os que estão debaixo do céu ouviram, todo mundo, oikomene. Porque eles não querem pesquisar. Eles pegam do sistema e sai passando, os pastores, né? Não tem preguiça de ler. Aí sai passando, sai anunciando, né? um erro doutrinário, né? Uma visão errônea que receberam e o sistema espalhou e o sistema está contaminado. Mas olha o que Paulo diz. Vamos ler de novo. Desde que continue alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado, o evangelho tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Aí agora estreitou, como é que o sistema vai sair disso aqui? Como é que o sistema vai desenrolar isso aqui? Eles estão quebrando a cabeça. Eles não têm para onde correr. Desde que continue alicerçado e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos. Tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Aí Paulo assina embaixo. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ministro do evangelho de Cristo, da nova aliança. Então este evangelho foi proclamado, sim. Agora, você viu, qualquer coisa você volta ao vídeo, certo? Me ajuda aí, compartilha, dá um joinha aí, né? Me abençoa aí na tua oração, vai compartilhando esses vídeos. Esse estudo que é bênção, vai libertando a sua mente, né? Aí eu vou trazer um sobre... Vamos voltar aqui, vamos voltar para Mateus. Você viu que o evangelho já foi proclamado no mundo todo. Vamos lá agora para Mateus 24. Mateus 24 e o versículo 14. Mateus 24, 14. Pronto. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Eu te pergunto, foi proclamado ou não foi? E agora? Você vai continuar com o regime do sistema religioso dizendo que o evangelho terá que ser programado ainda vai ser proclamado, ainda tem que passar por uma tal de janela de 10, 40, que a gente aprende na escola dominical, ou você vai ficar com as escrituras? Eu, como disse Pedro, prefiro ficar com as escrituras, prefiro ficar com a verdade. Para onde iremos nós? Jesus tem a verdade para te dar. A escritura é suficientemente revelada para os pequeninos do reino, para mim e para você. O evangelho foi proclamado, sim, a toda criatura. O evangelho foi anunciado, sim, a toda criatura. Toda criatura debaixo daquele céu, oikomene, terra dominada por Roma, oikomene. E o sistema não quer entender isso. E se entende, não quer passar para você. O sistema oprime você, fazendo com que você seja um escravo, porque eles são dependentes do teu dízimo. Ele é dependente, o sistema depende de vendas de livros, depende de montar o seu império através do teu dízimo. E o dízimo não é da nova aliança. Vou trazer isso para você em nome de Jesus. Então, anuncie que o evangelho já foi proclamado, o fim já veio. O templo caiu em 70, Jesus retornou em juízo em 70 para Israel. A grande tribulação foi local, né? E aquela geração, né, Genear, aquela geração era a geração de contemporâneos, ok? Foi a geração que viu, que passou, né? Foram mais de 1 milhão de judeus mortos. Para isso, o historiador Flávio José, que eu tenho o livro de Flávio José, está aqui comigo, né? Conta, narra, né? E é respeitado por todos os historiadores da época e dos dias atuais. Amém? Então, pregue, anuncie, o evangelho já foi proclamado. Seja liberto do sistema em nome de Jesus Cristo. A todos, a paz de Cristo, saúde e que Deus continue nos
abençoando, como ele disse, com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Eu e você, nós fomos abençoados. A paz de Cristo. Amém.